Que a graça e a paz do nosso bom Deus seja convosco. Convido-os a abrirem as suas Bíblias em Josué, capítulo 24, e nós faremos a leitura do versículo 14 e 15. Josué 24. Faremos a leitura do versículo 14 e 15. Se você tem alguma dificuldade em encontrar esse livro, Josué é o 6º livro da Bíblia. Josué 24 diz assim a palavra de Deus no versículo 14 e versículo 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitei fora os deuses dos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós chegamos na sua presença, confessando que a sua palavra, ela é eternamente verdadeira. Nós nos submetemos à sua palavra, porque ela é boa, ela é verdadeira, e ela é exatamente o que precisamos para conduzir a nossa fé e vida cristã. Que possamos hoje afirmar, com a graça do Senhor Jesus Cristo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pedimos a sua ajuda em falar e em ouvir a sua santa palavra, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, qual é o contexto aqui em Josué, capítulo 24? O título aqui desse capítulo podia ser Conselhos de um Homem que tem 110 anos. Porque é exatamente isso que está acontecendo neste capítulo. Josué era, digamos assim, o líder auxiliar do próprio Moisés. Serviu muitos anos só ajudando Moisés no trabalho difícil de liderar o povo de Israel. E depois, quando Moisés morre, Josué serve por algumas décadas como o líder do povo de Israel. Agora estamos chegando no final da vida de Josué e ele tem ciência disso. Ele sabe que ele está vivendo seus últimos dias. Então ele manda chamar todas as tribos de Israel. E aqui em capítulo 24 ele vai fazer como se fosse um resumo da fidelidade de Deus. Ele vai lembrar o povo de Israel: olha como Deus tem sido fiel a nós. E ele vai fazer um resumo também sobre as necessidades urgentes do povo de Israel. É como se Josué dissesse: olha, já que essa é a minha última palavra, eu queria destacar entre eles o que acabamos de ler no versículo 14 e 15. A necessidade de se servir ao único Deus verdadeiro. A necessidade e a urgência de se escolher servir o único Deus verdadeiro. Josué ele faz referência não só apenas aos deuses falsos da antiguidade, ele vai dizer ali no versículo 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ele faz referência ali àquelas religiões falsas que vieram por tradição. Abraão, antes de ser chamado por Deus, ele vivia num país totalmente pagão, onde tinha ali, eu até anotei aqui, os deuses do vento, o deus do sol, o deus da tempestade, e fazia ali todas seus feriados, seus dias especiais, seus sacrifícios a esses deuses. E Josué diz: você quer servir a esses deuses dos seus avós? Sirva. Condene ao seu próprio alma.
perde a sua vida fazendo isso? Ou você quer servir aos deuses do contexto atual? Ele faz referência ali aos deuses falsos, os amorreus, em cuja terra habitais. O Josué ele tem ciência de que, olha, aqui nessa terra somos rodeados por pessoas que odeiam o nosso Deus e que têm os seus próprios deuses. Entre eles, o deus famoso daquela época, daquele contexto, era Baal. Tinha também o deus da guerra, do amor, que exigia inclusive sacrifícios humanos. Matava-se pessoas para agradar aos deuses falsos. E Josué diz assim: olha, você quer servir a esses deuses da antiguidade? Ou os deuses falsos do contexto? Perde a sua vida e faça isso. Mas eu e a minha casa, Josué com 110 anos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o paganismo nunca se contenta com um só Deus. O politeísmo, ou seja, muitos deuses, a pluralidade de deuses, está sempre presente no paganismo. É de fato somente o Deus da Bíblia que se expressa como sendo um único e verdadeiro Deus. Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, mas não são três deuses. É um único Deus a quem devemos servir. E o politeísmo daquela época, daquele contexto, estava tentando chamar a atenção daquele povo, dia após dia após dia, apesar das grandes obras que Deus tinha feito no meio daquele povo. Deus os tirou de Egito. Deus os fez passar pelo Mar Vermelho. Deus os curou. Deus providenciou comida dos céus quando não tinha nada para comer. Deus! E mesmo assim, os deuses falsos, as tentações daquelas épocas, estavam ali no ouvido daquelas pessoas. E Josué vai dizer assim: escolhei. Faça uma escolha hoje a quem sirvais. Uma escolha intencional. Ou sirva os deuses falsos, ou faça aquilo que não faz sentido ao seu contexto, ao povo que mora ali ao seu redor, que olha com aquela dúvida: como é que você serve a um único Deus? Como assim? Josué está dizendo: é preciso fazer uma escolha, ou o único Deus verdadeiro, que o chamou para fora, que cumpria suas promessas, ou você serve os deuses pagãos de sua antiguidade ou do seu contexto. Uma escolha. Irmãos, a Bíblia nos revela um Deus que faz escolhas. Deus tem feito escolhas para conosco, isso é verdade. Graças a Deus por isso. Deus escolheu fazer o sol subir no céu hoje. Por isso que temos esse dia lindo. Amém. Mas nós também temos certas responsabilidades perante esse Deus. E Josué está destacando a nossa responsabilidade em escolher intencionalmente não apenas quem nós vamos servir, mas como diz Josué, eu e a minha casa. Casa ali não se faz referência somente à família e os filhos, mas faz referência ali naquele contexto. Josué está dizendo todo mundo que está sob o meu telhado, os servos, a minha sogra que mora comigo, o viajante que precisa passar algumas semanas, todo mundo embaixo do meu telhado, pelo qual eu tenho a minha responsabilidade, todos eles saberão, aqui se serve ao único Deus verdadeiro. Aqui nós adoramos um só Deus. Josué, com seus 110 anos, entende que mesmo nessa fase da sua vida, ele tem uma responsabilidade de escolher aquilo que é verdadeiro. E ele faz referência à sua casa, irmãos, por algumas razões. Mas primeiro, queridos, perceba que o que é um povo, se não um conjunto de famílias? Quando a gente fala sobre país do Brasil, o que de fato, o que faz o país? Qual é o núcleo menor, a unidade menor que você ajuntando você tem um país?
Não é unidade familiar? Um país não é feito de famílias? Não é essa a base da nossa sociedade? E é por isso que Josué, mesmo sendo líder de Israel, ele não diz: eu e a minha nação serviremos ao Senhor. Claro que ele quer exortar a nação, o povo de Israel como um todo, a servir ao Senhor. Mas ele toma como a sua responsabilidade aquele núcleo pequeno, familiar. Essa unidade servirá ao Senhor. E cada unidade tem a sua responsabilidade de escolher bem e servir uma adoração verdadeira. Não bastava o israelita, veja, irmãos, não bastava o israelita seguir seu rumo ou governar sua família de acordo com o embalo. O israelita ali naquele contexto, ouvindo as palavras de Josué, não podia dizer assim: olha, eu vou surfando a onda, o que os outros vão fazendo, eu vou fazendo. Josué está dizendo: você não pode fazer o que os outros fazem, porque às vezes os outros servem aos deuses falsos. Você não pode ser levado pelo embalo do todo. É preciso que você decida o que a sua casa fará, quem a sua família servirá. Claro, nós não temos o controle sobre os corações dos nossos filhos, ou nem das nossas esposas, ou maridos, ou pais. Mas Josué está dizendo, dentro do que é possível, é preciso direcionar a atenção e a adoração religiosa do nosso lar. A crença em Deus não era apenas uma crença do povo, e sim de cada família. É por isso que aqui no versículo 15, o Josué, bastante idoso, agora vai desafiar não apenas a nação de Israel, não apenas o povo de Israel, mas as famílias israelitas a escolherem bem, a escolherem com intencionalidade. Veja, irmãos, eu preciso destacar esse ponto. Quem não faz uma escolha, já escolheu. Quem não faz uma escolha, já escolheu. Esse é o ponto aqui de Josué. Ele está dizendo: escolhei hoje a quem servais. Porque na falta de uma escolha concreta, intencional, a sua escolha já foi feita. As influências do paganismo estão todos ao nosso redor. Josué podia dizer: gente, não estamos numa terra que pertence a nós há décadas e décadas e gerações. Quem trabalhou essa terra toda ao nosso redor são os pagãos. A gente está tomando a terra aos poucos. Mas quem esteve aqui primeiro não é gente que serve ao único Deus verdadeiro. O contato que nós vamos tendo não é com culturas que se ajoelham perante o único Deus verdadeiro. Somos rodeados pelo paganismo. E a influência do paganismo é como se fosse a goteira da água. Eu estava comentando com o irmão Patrick essa semana sobre um ódio que nós temos em comum. Né? Temos ódio da hidráulica da nossa casa. Mexer com a hidráulica. Quando aparece uma goteira lá em casa, me dá uma tristeza. Eu estou a minha vida toda tentando arrumar as goteiras. E como dizia meu pai, a água sempre vence. Né? A goteira sempre consegue achar um jeito de entrar. Ano passado, na casa da minha mãe, começou naquela chuva que deu, né? Começou a entrar alguma água pelo telhado. Aí eu subi não sei quantas vezes. Botei até aquelas câmeras para gravar debaixo do telhado para ver onde estava entrando a goteira. E aí eu tampava aqui, entrava um pouquinho mais para cima. Aí eu subia e tampava aqui em cima, entrava em 3 lugares lá embaixo. Resumindo a história, acabamos contratando um profissional e ele consertou o telhado da minha mãe. A goteira, como dizia meu pai, a água sempre vence. A goteira, ela acha um jeito de entrar. O paganismo é assim. Porque ela não só vem de fora, mas o nosso próprio coração, ao todo momento, está dizendo: Deus não quer o que é melhor para você. O que Deus prometeu, Ele não irá cumprir. Deus não quer o seu bem. Deus não te ama tanto assim. O paganismo vem por fora e por dentro.
A goteira sempre acaba entrando mais e mais. E se você não faz uma escolha de lidar com aquela goteira, você já fez uma escolha. A escolha já foi feita. E a goteira vence. Por isso, irmãos, aqui em Josué 24, a nossa leitura, a palavra de Deus está lidando diretamente com as famílias. E mais especificamente com a adoração no lar. E esse é o ponto não só desse estudo hoje de manhã, mas domingo de manhã, domingo que vem também. A adoração no lar. Como é então que nós instruímos as nossas famílias na adoração do único Deus verdadeiro? Trazer as nossas famílias para a igreja é muito bom. Vocês concordam que isso acontece ou no máximo 2 vezes por semana? Não era todo dia que Josué chamava todas as tribos de Israel para proferir ali uma palavra. E era sempre muito bom quando Josué e Moisés e os líderes faziam isso para ensinar o povo, mas não era todo santo dia. Cabia àquela família, cabia àquela casa, não apenas escolher qual Deus ia servir, mas servi-lo diariamente. Como é que ensinamos as nossas famílias a adorar o único Deus verdadeiro? E a resposta é: ensinamos as nossas famílias, primeiramente e principalmente, na vida familiar. No ambiente familiar. A escola, claro, pode ajudar. O pequeno grupo pode ajudar. As amizades cristãs pode ajudar. A igreja deve ajudar. As salas de EBD muito nos ajuda em conduzir o ensino dos nossos filhos. Mas é principalmente ali onde passam o maior tempo das suas vidas, onde recebem o maior impacto das suas vidas. Ali no lar é onde nós devemos ensiná-los a adorar o único Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A adoração precisa estar no lar, e isso exige que a intencionalidade deve começar no lar. A intencionalidade precisa começar no lar. A devoção a Deus, olha irmãos, a devoção a Deus é fruto de uma vida devocional. Queremos ver uma geração devota ao único Deus verdadeiro? Isso começa na vida devocional. E a vida devocional se inicia na família. Vamos para o texto que foi lido hoje de manhã, Salmo 78. Que lindo esse salmo. Inclusive amanhã, se você quiser, no café da manhã, ou talvez no almoço, talvez na janta, na hora de acordar, ou talvez na hora de dormir, você pode pegar a sua Bíblia e fazer a leitura aqui desses 8 versículos de Salmo 78. Você pode explicar para o seu filho a importância desse texto. Talvez seria um bom texto para a sua devoção, sua vida devocional essa semana. Mas aqui em Salmo 78, está dizendo sobre como Deus passa o ensino de uma geração para a próxima. Ele vai dizer ali no versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Uma pausa ali. Essa seria a metodologia divina de ensino. Aquilo que eu ouvi do meu pai, a água sempre vence. Eu passo para o meu filho. A água sempre vence. Uma goteira, se você não arrumar, vira um enchente. Essa é a metodologia aqui de Salmo 78. Aquilo que ouvimos e aprendemos, ensinamos. E isso, na verdade, irmãos, não é só uma metodologia bíblica. Isso tem a ver com tudo na nossa vida. Se nós ouvimos mentira e aprendemos mentira, a tendência é nós vamos passar mentira para frente. É isso. Nós somos seres humanos, é assim que nós vivemos. É assim que nós
absorvemos o que está ao nosso redor e aquilo que nós absorvemos, a nossa tendência é passar isso para frente. E aqui no Salmo 78, o salmista está dizendo: aquilo que eu recebi dos meus pais, a respeito do louvor do Senhor, a respeito do poder do Senhor e as maravilhas que fez, diz o versículo 4, isso nós não vamos encobrir ou esconder aos nossos filhos, mas contaremos à vindoura geração tudo que Deus é e tem feito. E aí diz o versículo 5, que esse Deus, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Temos aqui uma ordem divina. Deus dizendo aos pais: é preciso usar sua boca e ensinar os seus filhos a respeito do seu Deus. A fim de que, qual é o objetivo? Olha o versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantasse, e por sua vez, quando chegar a sua vez, os referisse aos seus descendentes. Irmãos, a maneira que Deus criou para que a próxima geração conheça o Deus único e verdadeiro é esta maneira. Uma geração ensinando a próxima. Uma geração passando para a próxima. Ou seja, quando nós ensinamos os nossos filhos, ou se você não tem filhos, quando nós ensinamos aqueles do nosso lar, da nossa casa, do nosso ambiente familiar, quando nós passamos esse ensino adiante, aquele ensino está tendo impacto nas futuras gerações. Não está tendo impacto somente no aqui e agora, esta vida, por mais preciosa que seja, ou estas almas, ou estas crianças. Aquilo que nós ensinamos a respeito de Deus tem impacto não só na próxima geração, mas nas próximas gerações. Por que é preciso esse ensino? Por que é que Deus deu ordem para que se ensinasse os seus filhos? Por que isso? Versículo 7. Olha o versículo 7, Salmo 78, versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Para que não caia no esquecimento. Irmãos, o esquecimento é algo comum a todos nós. Alguns mais do que os outros. E o que está sendo descrito aqui no versículo 7? É que no mundo caído, quando a nossa memória não é lá aquelas coisas, o que é natural é, a não ser que somos relembrados de uma certa verdade, a tendência nossa é esquecermos daquilo que foi ensinado. E o salmista está sendo bem claro. Não é preciso ensinar os seus filhos, ou a sua família, ou o seu lar, uma vez ou duas vezes. Mas, como o esquecimento tem o seu impacto diariamente, semanalmente, é preciso sim que o ensino seja regular. Diariamente, semanalmente. Queridos, nós não vamos focar nesse ponto, mas que fique bastante claro que Satanás odeia a igreja de Jesus Cristo. Satanás odeia a igreja de Jesus Cristo. Satanás odeia esta igreja de Jesus Cristo. Satanás sabe que esta igreja é composta de famílias. Satanás odeia a sua família. Ponto. Satanás fará de tudo para com que a sua família não sinta alegria em servir ao Senhor. Satanás fará de tudo para que a sua família esqueça daquilo que Deus tem feito por nós. É por isso que Josué, com 110 anos, chama as tribos de Israel e os relembra que Deus tinha feito.
Deus tem sido fiel para conosco. Deus cumpriu as suas promessas para conosco. Deus está por nós e não contra nós. Deus tem misericórdia de quem Ele deseja ter misericórdia. Deus é bondoso. Deus ouve a oração, inclusive de um pecador que pede arrependido por perdão dos seus pecados. Deus ouve. O único Deus verdadeiro enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e após 3 dias sepultado, ressuscitar, vitorioso sobre a nossa morte, o nosso pecado. Satanás fará de tudo para que você esqueça disso. Você não seja relembrado disso. Para que você não medite nas promessas que Deus já cumpriu e nas promessas que Ele ainda cumprirá. Nós temos uma força contrária a nós, irmãos. Não é por acaso que a Escritura vai descrever a vida cristã como se fosse uma batalha, um campo de batalha. O nosso inimigo não é o político da oposição. O nosso inimigo não é o vizinho. Às vezes parece que é, mas não é. O nosso vizinho, o nosso inimigo é aquele que odeia a nossa alma e quer que a gente entregue as nossas vidas a qualquer Deus, a todos os deuses, exceto ao único Deus verdadeiro. Ensine para não esquecer. Ensine para não esquecer. A Sabrina estava comentando que ela ouviu uma frase dessas pessoas que mostra como congelar comida. E não tipo de uma semana para outra. Mas eles preparam a comida de tal maneira que dura tipo 15 anos. Se uma bomba atômica cair no Brasil, tem gente que tem comida e vai sobreviver. Está congelado. E a frase dessa moça é assim: quem congela sempre tem. Quem congela sempre tem. Está congelado, mas tem. Se por algum motivo o mercadinho não abriu, o sistema bancário não está funcionando, não dá para comprar, eu tenho. Está congelado. É essa a ideia dessa moça. Eu pensei, cara, mãe, não é assim que funciona até aquilo que nós aprendemos? Quem congela sempre tem. Quem aprende, quem absorve, sempre tem. Mas precisa ser relembrado daquilo que temos. E o que nós temos é a bondade do único Deus verdadeiro, que através do seu Filho Jesus Cristo perdoa os nossos pecados e nos chama para a santidade, para sermos discípulos de Jesus Cristo. Você tem crido em Cristo? Antes de eu falar sobre a família, eu faço essa pergunta a você. Você tem crido em Cristo? Você está crendo em Cristo? A sua fé está no único Deus verdadeiro, que antes da fundação do mundo viu você com a sua alma perdida, te amou e planejou enviar o seu filho. E ele doando a sua vida por você na cruz, você pudesse ter acesso à justiça de Deus, perdão eterno dos seus pecados e a força e a capacidade de aprender sobre a bondade do Deus que te criou e que te ama. Você tem crido em Cristo? Eu estou caminhando agora para o final. Quero deixar com os irmãos as palavras do Samuel Davis, isso do século XVIII. Samuel Davis. O Jonathan Edwards, ele foi presidente de uma universidade e depois da morte de Jonathan Edwards, quem foi presidente foi esse Samuel Davis. E o reverendo Martin Lloyd Jones dizia que o maior e melhor pregador da América era o Samuel Davis. Ouça o que o Samuel vai dizer em um dos seus escritos. Ele escreve às famílias. Ouça. Se você ama seus filhos, se deseja trazer as bênçãos do céu sobre suas famílias, se quer que seus filhos façam de suas casas receptáculos de religião quando começarem suas próprias vidas, se deseja que a religião sobreviva neste lugar e seja transmitida de geração em geração, se quer salvar suas próprias almas, eu imploro, suplico e exorto que comecem e continuem o culto
a Deus em suas famílias a partir deste dia até o fim de suas vidas. Considerem a religião familiar não apenas como um dever imposto por autoridade, mas como o maior privilégio concedido pela graça divina. Uma responsabilidade, sim, mas um privilégio. Queridos, queria exortá-los esta semana e nas próximas semanas. Encontre um momento na sua família, para nós lá em casa e no café da manhã ou no almoço, mas encontre algum momento na sua família. Algum momento ao longo do dia onde todos os filhos, todos da sua casa estão ali reunidos. Abra as escrituras. Leia pequenos trechos, não grandes trechos. Se você começar grande, aquilo vai cansando, especialmente as pequenas vidas que estão ali ao redor da sua mesa. É melhor um colher de sopa por dia, ou de remédio por dia, ao invés de um grande copão, uma jarra, uma única vez por ano. É melhor pouco, consistentemente, do que muito, raramente. Faça isso essa semana e na próxima. Senta com a sua família, abra as escrituras, você pai. Não é que as mães não podem fazer isso. Mas pai, já que você é o pai da família, é a cabeça do lar, toma você essa iniciativa. Ah, mas eu não tenho jeito. Eu sei. A gente não nasce com esse jeito mesmo. Talvez o seu pai não fez isso contigo, então você não tem uma referência. Normal, mas o seu filho vai ter referência. E não é tão difícil. Você não lê as notícias no celular? Leia as boas novas do Evangelho. Na sua palavra, na Escritura. Abra como se fosse Salmo aqui 78. Crianças, quietinho, papai vai ler a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Deus estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Deus é bom para conosco, crianças. Ele cria relacionamentos, ele nos ensina a respeito da sua lei, a respeito da sua palavra. A gente não fique na dúvida como agradar Deus. Não, Deus se comunica conosco. Deus faz isso e ele ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Filhos, isso que eu estou fazendo aqui agora, Deus manda para mamãe e papai fazer isso. Ensinar a próxima geração. Eu estou fazendo isso em obediência a Deus. Vocês me obedecem naquilo que eu tenho, estou ensinando corretamente e eu obedeço ao meu Deus. Ele é o meu pai. Esse lar não serve a qualquer um. Nós servimos ao Deus que nos manda ensinar, ouvir, transmitir. Crianças, agora papai e mamãe vão orar. Fecha os olhos. Vamos orar. Aí você ora com seus filhos. Pronto. Pronto. Foi o quê? Foi 3 minutos? Foi 5 minutos? Mas faz o cálculo ali. 3 minutos, 5 minutos por dia, ao longo de 18 anos. Ou sei lá quantos anos o seu filho vai ter quando ele vai procurar ter o seu próprio kitnet e vai ter um outro CEP que não seja o endereço da sua casa. Faz o cálculo aí. São horas e horas e horas e horas vendo mamãe e papai lendo a palavra de Deus, orando, eventualmente cantando algum hino. O impacto que isso tem na próxima geração, irmãos. O impacto que isso tem. A maneira que isso transforma não só a maneira de pensar dos nossos filhos acerca de Deus, mas os nossos netos e os netos dos nossos netos. É por isso que nós temos, como o Samuel Davis vai dizer, não só a responsabilidade do culto familiar, mas o privilégio do culto familiar. Os seus filhos não vão enxergar outra pessoa chegando na presença do Deus Altíssimo com tanta clareza como quando eles veem seus pais abaixar as cabeças e orar. Ah, mas meu filho não entende. Muito provavelmente. Até a gente que é grande às vezes não entende. Mas como disse o pastor Gilson, o seu filho entende é importante para você.
meus filhos mais novos, especialmente aquele de colo, talvez ele não entende, porque todo domingo a gente vem e senta num banco de madeira durante 1h30, 2 horas. Todo mundo fica virado para cá, ou em pé ou sentado, ou cantando ou em silêncio. Não entende. Em casa é outra dinâmica. Tem o desenho, tem uma musiquinha, tem o livro, tem eu gritando, cadê o meu sapato, meu tênis? É outra dinâmica, mas aqui todo domingo é assim. E o meu filho não entende isso, mas ele entende que é importante para mamãe e papai, porque todo domingo estamos aqui. Entende esse impacto? Pais, esse é o impacto. É isso que nós passamos para a próxima geração. E eu preciso só abrir um parêntese aqui, depois fechá-lo. Mas nós fazemos isso de acordo com a graça que Deus nos dá. Tá bom, irmãos? É preciso que isso seja bem claro. Em nenhum momento Josué está dizendo a salvação do seu filho depende de você fazer isso ou não. Não. A salvação das nossas almas depende do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus pode fazer um milagre hoje ou daqui 10.000 anos e transformar as vidas, mesmo que não tenha feito, não tenha tido exposição ao culto familiar. Fechado aspas. Da nossa parte, porém, cabe-nos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos. O que Deus fará com esse ensino depende de Deus. Como Deus vai trabalhar as almas depende de Deus. Então, não quero aqui passar a ideia de que um jeito certeiro de você garantir a salvação dos seus filhos é tendo o culto familiar. Isso não é uma garantia. A garantia que nós temos é que Deus é bom. E Deus é misericordioso. E Deus salva pessoas através do seu santo evangelho. Essa é a garantia que nós temos. E a nossa oração é que nossos filhos venham a crer em Cristo. Nossas esposas, nossos maridos, nossos pais venham a crer em Cristo. Queridos, eu preciso terminar com essa ilustração sobre a Ponte Morandi, na cidade de Genova, Itália. Talvez vocês já conhecem, a história foi recente, em 2018. Lá na cidade de Genova, em Itália, tem uma ponte bastante importante que conecta o sul de Itália com a área da região norte da Itália com a região sul da França. Muitos carros que passam ali todo santo dia. Uma ponte alta, inclusive tinha casas e galpões embaixo da ponte, porque ela é tão alta. E em 2018, durante uma grande chuva, uma grande parte daquela ponte colapsou. Ceifou 43 vidas. Entre pessoas que estavam nos carros, nos ônibus, pessoas que estavam morando embaixo da ponte. Uma tragédia. A prefeitura ali da região preparou um relatório de 476 páginas para tentar entender o que exatamente aconteceu, o que deu errado. 476 páginas. E o resumo de todas essas páginas, o resumo desse relatório, foram essas 4 palavras: falta de manutenção adequada. Falta de manutenção adequada. Eu leio aqui um trecho do documento que diz assim: o processo de corrosão começou ainda nos primeiros anos da ponte e progrediu sem parar até o momento do colapso. A corrosão estava ali, fazendo o que corrosão faz. O relatório destacou que desde 1993 não tinha tido vistoria, mas corrosão tinha. Não tinha manutenção adequada, mas corrosão tinha. E aí, quando surge uma grande tempestade, uma tragédia. Falta de manutenção adequada. Queridos, famílias, nós estamos construindo vidas, não só dos nossos filhos, mas as vidas ao redor. As vidas que Deus confiou a você, que Deus emprestou ao seu lar, à sua casa. Estamos construindo vidas. Não basta começar a ponte, construir a ponte e deixá-la. É preciso manutenção adequada. Trabalhar aqui, dar uma olhada aqui, perguntar aqui, abraçar aqui, orar aqui. E o culto familiar é uma maneira que Deus nos apresenta
como oferecendo manutenção religiosa, relembrando os nossos filhos. Você pertence ao Senhor. Você não é dono de si mesmo. A nossa única esperança, na vida ou na morte, é que pertencemos a Deus e Ele deseja nosso bem. O culto familiar. Se Deus permitir, domingo que vem a gente vai ver algumas maneiras práticas de fazer o culto familiar. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque a sua palavra ela é viva e o Senhor criou famílias para a sua própria glória e agora nos dá a responsabilidade e o desafio de conduzir as nossas famílias na luz do Santo Evangelho. Possamos aceitar esse desafio, esse privilégio e conduzir o nosso lar nos caminhos do Senhor. Que nunca seja dito de nós, Senhor Deus, que aquela família perdeu a sua fé por falta de manutenção adequada, por falta de se ajoelhar, por falta da leitura bíblica. Mas que o seu Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas famílias, fortalecendo os nossos laços, protegendo-nos daquele que odeia as nossas almas, fazendo-nos fiéis. Possamos sair aqui desta manhã e dizer, não só esta manhã, mas toda manhã, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Cristo, oremos.